Você já percebeu como a sua mente pode ser cruel com você? Tem horas que parece que a maior opressão da sua vida não vem de fora, mas de dentro. São pensamentos que surgem do nada, te desanimam, te acusam, te enchem de medo. E, o pior, muitas vezes você acredita neles como se fossem a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer com firmeza e amor: Deus não fala com você por meio da dúvida. Deus não trabalha com medo. Deus não sussurra insegurança. Isso são vozes estranhas tentando ocupar o espaço que só a verdade de Deus deveria ocupar na sua mente. Hoje, você vai descobrir como identificar essas mentiras e, principalmente, como silenciá-las com autoridade e viver com a mente livre, leve e cheia de fé. Porque o que você ouve dentro da sua cabeça com o tempo define como você vive aqui fora. Então, já aproveita e curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive em guerra interior e precisa de paz verdadeira. E comenta aqui embaixo, qual pensamento tem tentado te aprisionar? Porque hoje a verdade de Deus vai quebrar essas correntes invisíveis. Se prepara. Porque a transformação começa agora, e ela começa na sua mente. Se você parar para observar, vai perceber uma coisa importante. Antes de qualquer derrota na vida, houve uma batalha perdida na mente. Nenhuma desistência começa do lado de fora. Toda queda, todo desânimo, toda estagnação nasce dentro, silenciosamente, por meio de pensamentos que não foram confrontados. E aqui está a verdade que liberta. O inimigo sabe disso. Ele não começa destruindo relacionamentos, finanças ou ministérios. Ele começa tentando bagunçar o seu pensamento. Porque se ele conseguir controlar sua mente, ele pode influenciar suas emoções, decisões, comportamentos e, no fim, toda a sua história. Foi assim desde o começo. O diabo não tomou o fruto da árvore e colocou a força na boca de Eva. Ele lançou um pensamento, uma sugestão, uma dúvida. Foi assim mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. A tentação não começou na árvore, começou na mente. E é assim até hoje. É por isso que a Bíblia diz, em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E quando a Bíblia fala de coração, está falando também de mente, pensamento, interior. Ou seja, se você quer proteger sua vida, precisa blindar a mente. Quantas vezes você se viu envolvido em pensamentos como: não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, eu nasci para sofrer, ninguém se importa comigo? E quantas vezes você aceitou esses pensamentos como verdades absolutas, sem sequer perguntar: isso vem de Deus? É exatamente isso que o inimigo quer. Que você aceite as mentiras como se fossem parte de quem você é. Mas escuta isso. Deus nunca vai falar com você através de pensamentos que te diminuem, te envergonham, te afastam da fé. A voz de Deus sempre conduz à paz, mesmo quando confronta. A voz do inimigo confunde, atormenta e paralisa. Então aqui está uma decisão prática para hoje. Feche a porta da sua mente para aquilo que não tem a ver com o caráter de Deus. Comece a observar os pensamentos que passam por ela. Quando surgir uma ideia que te limita, que te humilha, que te acusa, pause, respire e pergunte: essa voz se parece com a voz do Pai? E se a resposta for não, rejeite. Declare: esse pensamento não tem lugar na minha vida. Eu sou guiado pela verdade de Deus. Essa é a sua arma. O inimigo bate à porta da mente, mas você decide se abre ou não. E hoje você vai escolher fechar essa porta para o medo, para a culpa, para a mentira e abrir para a verdade. Porque tudo começa na mente. E é ali que Deus quer começar a sua libertação. Você está pronto para colocar vigilância espiritual sobre seus pensamentos? Porque esse é o primeiro passo de uma nova jornada. Um dos maiores enganos que o inimigo usa para manter as pessoas presas em padrões destrutivos
é fazê-las acreditar que todo pensamento que aparece na mente é parte da sua identidade. Ele lança um pensamento negativo e espera que você diga: sou eu que estou pensando isso. Mas a verdade é que nem todo pensamento que passa pela sua mente veio de você. E mais, muitos deles vêm do próprio inimigo disfarçado. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Efésios 6, 11 e 12, Paulo fala sobre as ciladas do diabo e diz que nossa luta é espiritual. Ora, se a guerra é espiritual, é claro que o campo onde o inimigo mais tenta agir é invisível, é a mente. Ele sabe que se plantar uma mentira e você aceitar como verdade, ele não precisa nem mais agir diretamente. A mentira já vai fazer o trabalho de aprisionamento por ele. Quantas vezes você ouviu dentro da sua mente algo como: você é um erro, ninguém se importa, você está sozinho, sua oração não passa do teto? Essas frases soam como pensamentos internos, mas na verdade são vozes externas querendo se alojar dentro de você. E quanto mais você concorda com elas, mais elas se tornam fortalezas. Paulo fala disso em 2 Coríntios 10, 4, 5, quando ensina que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui está a chave. Pensamentos que se levantam contra o que Deus diz precisam ser levados cativos, ou seja, você precisa prender, confrontar, neutralizar. É como se a mente fosse uma cidade com várias portas de entrada. Quando você ouve uma voz que te faz duvidar de Deus, ou de si mesmo, ou do seu futuro, você precisa agir como um guarda espiritual. Parar esse pensamento na entrada e perguntar: quem te enviou? Você representa quem? Se não for de Deus, expulse, repreenda, substitua pela verdade. Você não precisa aceitar passivamente tudo o que sente ou pensa. O Espírito Santo habita em você, e um dos frutos dele é o domínio próprio. Isso inclui domínio sobre o que você permite morar na sua mente. Não se conforme com pensamentos escuros, pesados, negativos, como se fossem parte do seu ser. Eles não são. Eles são invasores. E mais, você tem autoridade em Cristo para confrontar cada pensamento mentiroso com a palavra, não com argumentos emocionais, mas com a verdade eterna. Faça disso uma prática. Ouviu algo que te derrubou? Reaja com o que Deus diz. Sinta o peso de um pensamento, substitua com uma promessa. Você não é o que pensa, você é o que Deus declara. Então comece hoje a reprogramar sua mente com essa verdade. Identifique o impostor, recuse a mentira e se posicione com fé, porque o inimigo pode até tentar lançar pensamentos, mas ele não tem poder sobre uma mente protegida pela verdade. Uma das maiores armadilhas da mente cristã é o silêncio. Sim, o silêncio, porque quando o inimigo começa a lançar pensamentos de medo, dúvida, rejeição ou acusação, e você simplesmente escuta calado, sem reagir, sem declarar, você está permitindo que a mentira crie raízes, e tudo o que cresce sem confronto domina. Deus não nos chamou para sermos passivos diante da guerra mental. Ele nos deu autoridade, nos deu armas espirituais e nos ensinou a estratégia. Não se vence pensamento errado com pensamento positivo. Vence-se com a verdade declarada em fé. Foi exatamente assim que Jesus enfrentou o diabo no deserto. Em Mateus 4, a cada mentira que o inimigo lançava, Jesus não respondia com pensamentos. Ele falava, ele dizia: está escrito. E isso é uma lição poderosa para nós. A mentira cala quando a verdade é proclamada. Pensamentos errados se alimentam do seu silêncio. Eles se fortalecem quando você os escuta e não responde. Mas algo muda quando você começa a declarar a verdade da palavra de Deus com convicção, mesmo sem sentir.
A fé não depende de sentimento, ela depende de posicionamento. Por isso, a prática da declaração diária de verdades bíblicas é uma arma espiritual que precisa fazer parte da sua rotina. Quando você acorda e sente aquela nuvem pesada na mente, não aceite em silêncio. Diga em voz alta: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Se o pensamento vier dizendo, você não vai vencer essa luta, declare: em Cristo sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Essas declarações não são frases motivacionais. São decretos espirituais baseados na palavra viva, e elas têm poder para mudar o ambiente ao seu redor, e principalmente dentro de você. Cada vez que você declara a verdade de Deus, sua mente vai sendo realinhada com o céu. E pensamentos que antes dominavam perdem força. É como se sua mente fosse um território em disputa. Se você não ocupar com palavras de vida, o inimigo ocupará com palavras de morte. Por isso, não deixe espaços vazios. Encha sua mente com a palavra, encha seus lábios com fé, encha seu ambiente com verdades bíblicas. Crie o hábito de declarar em voz alta promessas todos os dias. Você pode começar com 3. Escreva, memorize, declare de manhã ao meio-dia e à noite. Pode ser algo simples como: sou filho amado de Deus. Nenhuma condenação há para mim. O Senhor é minha luz e salvação. Faça isso por 7 dias e observe como sua mente começa a mudar. Não se cale diante das mentiras. Reaja, enfrente, proclame, porque a mente que se alimenta da verdade falada em fé não é mais campo de guerra, é território de vitória. E lembre-se, quem declara a verdade com fé, desarma a mentira com autoridade. Muita gente deseja a libertação da mente, mas quer que isso aconteça de forma instantânea, quase mágica. Espera que uma oração resolva anos de pensamentos enraizados, que uma palavra cancele uma vida inteira de mentiras aceitas. Mas escuta, bem, Deus pode sim agir de forma sobrenatural, mas a transformação da mente é um processo e exige disciplina. Romanos 12:2 já nos deixou o mapa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não acontece de uma vez só. Ela é diária, constante, intencional. É como lavar algo que estava sujo por muito tempo. Você vai precisar esfregar, insistir, repetir, até ver a verdade tomar o lugar da mentira. É por isso que a libertação verdadeira não vem só da emoção do culto, da palavra do domingo ou do vídeo de hoje. Ela vem da prática constante de renovar a mente com a verdade. É acordar e escolher o que vai pensar. É decidir o que vai alimentar seus olhos, seus ouvidos, seu coração. E principalmente é treinar sua mente a reconhecer e rejeitar o que não vem de Deus. Você precisa tratar seus pensamentos como sementes. Cada pensamento que você aceita, rega e repete, cresce. Se é uma verdade bíblica, vai gerar frutos de paz, coragem, fé. Mas se for uma mentira, mesmo parecendo inofensiva, vai germinar medo, dúvida, insegurança, angústia. Por isso, não basta ouvir a verdade, você precisa praticá-la com persistência. Uma sugestão prática para isso é o que chamo de higiene mental espiritual. Funciona assim: manhã, ao acordar, leia um versículo que declare a verdade sobre sua identidade. Exemplo: sou filho amado de Deus. João 1:12. Ore pedindo que sua mente esteja alinhada com o céu. Tarde. Reflita sobre seus pensamentos naquele momento. Pergunte-se: isso aqui tem raízes na palavra ou no medo? Se identificar algo errado, substitua imediatamente. Noite. Antes de dormir, declare gratidão por 3 verdades que Deus te ensinou no dia. Isso sela sua mente em paz. Essas práticas são simples, mas têm poder para quebrar padrões mentais tóxicos e reestruturar sua forma de pensar com base na verdade de Deus.
E aqui vai uma revelação libertadora. Você não é refém dos pensamentos ou que surgem. Você tem autoridade para disciplinar a sua mente. E quanto mais você faz isso, mais o Espírito Santo age, renovando os seus padrões, limpando o que não serve e te ensinando a pensar como o céu pensa. Não subestime o poder da repetição. Cada vez que você escolhe a verdade, mesmo sem sentir nada, você está treinando sua mente para confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Isso é maturidade espiritual. Isso é disciplina. Isso é viver pela fé. Então hoje, decida fazer da renovação da mente um estilo de vida. Seja persistente, seja vigilante e saiba, Deus está com você nesse processo. E Ele vai te honrar em cada pequena decisão de alimentar sua mente com o que fortalece a sua fé. A grande virada da sua vida começa quando você entende uma verdade poderosa. Você não é refém dos seus pensamentos. Você é filho de Deus e, como filho, tem autoridade para transformar o que acontece dentro de você. A mente não precisa ser um lugar de prisão. Ela pode ser o lugar onde Deus começa a reescrever a sua história. O inimigo tenta te convencer de que você está condenado a viver para sempre com medo, ansiedade, insegurança, pensamentos de fracasso e comparação. Mas a palavra de Deus declara o contrário. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, você já tem o que precisa para vencer essa guerra invisível. Quando Jesus venceu a tentação no deserto, Ele não estava apenas mostrando que era forte. Ele estava nos ensinando como vencer também. A chave está em usar a verdade com firmeza e fé. Você precisa parar de aceitar passivamente o que passa pela sua cabeça. Comece a responder com autoridade. Comece a tomar posse da mente de Cristo que já te foi dada. E mais, você não precisa esperar sentir-se pronto para começar. Comece agora, mesmo com medo, mesmo em meio à confusão. Porque a autoridade não está no seu humor. Ela está na sua identidade. E Deus já declarou quem você é: nova criatura, luz do mundo, embaixador do céu, vencedor. Talvez até hoje você tenha vivido como alguém derrotado por pensamentos tóxicos, repetitivos, destrutivos. Mas hoje, Deus te chama a se levantar com ousadia e declarar: eu não sou o que a minha mente bagunçada tenta me convencer. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E é nessa verdade que sua mente começa a ser restaurada. Você tem autoridade para dizer basta a tudo o que não vem do céu. Autoridade para orar com ousadia, para declarar a palavra em voz alta, para fechar a porta para a dúvida e abrir o coração para a verdade. Comece a usar essa autoridade de forma prática. Quando um pensamento de derrota surgir, diga: eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor. Quando vier a ansiedade, o Senhor é a minha paz. Quando vier a dúvida, Deus é fiel e Ele começou uma boa obra em mim. Essas não são apenas frases bonitas, são armas espirituais. São declarações que abalam fortalezas mentais e colocam sua vida no rumo da promessa. Porque a mente não transforma apenas pensamentos, ela molda decisões, relacionamentos, futuro. Você tem autoridade para recomeçar, e esse recomeço começa agora, escolhendo pensar com fé, agir com coragem e viver como quem foi chamado. Para vencer, não é fácil, é diário, mas é possível. E Deus vai com você em cada passo. A mente pode ser um campo de guerra, mas nas mãos certas, ela se torna um campo de milagres. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Ou você continua aceitando os pensamentos que te prendem, ou começa a declarar a verdade que te liberta. A escolha é sua. E a boa notícia é que você não está sozinho nessa jornada. Deus já te deu a autoridade para vencer essa guerra. E tudo começa quando você decide viver como Ele te vê.
Você tem poder, amor e equilíbrio. Você tem a mente de Cristo e tem a palavra como espada para cortar toda raiz de mentira que o inimigo tentou plantar na sua mente. A transformação que você tanto busca começa com uma escolha: pensar como o céu pensa. Se esse vídeo falou com você, clique agora no botão de curtir. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de fé a mais pessoas que estão travando batalhas silenciosas dentro da própria mente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra direção, cura, consolo e força para continuar. Toda semana, novos vídeos estão sendo preparados para te fortalecer na fé. E conta nos comentários qual pensamento você está decidido a rejeitar hoje. E qual verdade de Deus você vai declarar todos os dias. Sua resposta pode encorajar outras vidas que estão lendo. Você não precisa esperar mais. A guerra na mente pode ser vencida. A liberdade é possível. E Deus está com você. Hoje, amanhã e todos os dias. Agora é com você. Pense como filho, fale como filho, viva como filho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pense com fé, fale com verdade e viva com coragem. Que Deus te abençoe poderosamente.